Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Que Jesus abençoe sua vida, sua família e que você, neste dia, mais uma vez, seja tocado, edificado e renovado pelo Espírito Santo em seu coração e pelo poder da Palavra de Deus, que a partir de agora estaremos refletindo. Eu queria compartilhar com você o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, dos versos 31 ao 35, que diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. E lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Queridos, estamos diante de um episódio estranho quando nós lemos. Parece que Jesus faz pouco caso dos seus familiares aqui, neste texto. Mas quando a gente começa a analisar um pouco mais, a gente percebe que o que ele está fazendo aqui não é desprezando sua família, sua mãe, seus irmãos, mas é incutindo no coração daqueles seus ouvintes, e certamente também chamando a atenção para os seus parentes, da oportunidade, mas também da seriedade que Deus nos dá na vivência familiar. Quando falamos de família, lembramos de que foi o próprio Deus quem instituiu a família. E a família é a base de tudo nesta vida. Mas quando pensamos em família de Deus, Jesus ele amplia aqui esse sentido de família. Essa visão da família. E quando nós olhamos um pouco mais adiante, ou um pouco mais atrás, no caso aqui, Mateus capítulo de número 10, dos versos 34 até o 39, Jesus diz o seguinte: Não penseis que vim trazer a paz a terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E Jesus, ele diz ali nesse texto também que o que ele veio fazer não era unir a família, mas trazer dissensão. Mas em que sentido é essa dissensão que ele veio trazer? Não é que ele veio separar a família, mas ele veio para que cada membro da família tomasse uma posição diante de Deus, neste mundo, nesta vida. No entanto, as posições que tomamos diante de Deus, diante do mundo, elas influenciam a família como um todo. E é por isso que o texto continua lá em Mateus 10. Ele vai dizer que essa separação ou essa divisão que torna os nossos inimigos, os da nossa própria casa, são as atitudes que tomamos perante Deus de caminhar com Ele, de amá-lo mais do que qualquer outra coisa. Por isso ele continua dizendo
Versículo 37, quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então ele está dizendo o seguinte, quando nós tomamos um posicionamento de andar com Cristo, de obedecê-lo, de servi-lo, acima de qualquer outra coisa, acima do nosso amor e compromisso com o pai, ou com a mãe, ou com a esposa, ou com o filho, não que nós não vamos amá-los, sim, devemos amá-los, e temos que amá-los e amamos de fato. No entanto, esse amor e essa devoção que temos com a nossa família não podem ser maior do que o amor e devoção que temos para com o nosso Deus, para com o Senhor. E quando nós fazemos isso, muitas vezes o que causa dentro do nosso lar, nossa família, é dissensão, porque as pessoas não compreendem o nosso compromisso com Deus e a nossa devoção para com Deus diante da própria família. Por isso a importância de que todos na família sirvam ao Senhor, andem com Deus. Essa é a importância de que todos os membros da nossa família tenham um entendimento firme, verdadeiro e seguro do que é andar com Deus, do que é o compromisso e a vida com Deus. Porque quando isso acontecer, certamente essa divisão, essa dissensão será eliminada. Essa divisão, essa dissensão só ocorre porque muitas vezes os membros da nossa família não têm compromisso com Deus, não andam com Deus, portanto não conseguem nos compreender. Porque a Bíblia diz que não há comunhão das trevas com a luz. Se você anda na luz, anda com Cristo, anda com o Senhor, no entanto, o seu cônjuge ou qualquer outro membro da sua família não tem essa mesma vivência com Deus, não pode muitas vezes concordar. Eles não conseguem te entender, eles não conseguem te compreender. E por isso Jesus diz: a divisão. Se houver uma perseguição, se houver qualquer uma situação em que a vida dessas pessoas dependam muitas vezes de entregar você ou não, Jesus está dizendo que eles vão te entregar. Nossos familiares vão nos entregar, porque eles não conseguem compreender. Aqui no texto que lemos de Marcos 3, versículo 31, a família de Jesus estava atrás dele. Atrás dele. Se nós olharmos mais em cima, um pouco mais acima, no versículo 21, você vai perceber que a própria família de Jesus achou que ele estivesse fora de si, louco, porque ele não tinha tempo nem para comer. Tamanho o compromisso e a tarefa que Jesus tinha diante de Deus, diante da população, diante dos homens. Seu principal objetivo era servir a Deus e fazer com que os homens olhassem para Deus. Queridos, nós olhamos para a história de Israel e vamos perceber que Deus escolhe um povo, Israel. No entanto, as promessas de Deus, embora sejam promessas para Israel, as promessas de Deus não estão estabelecidas ou baseadas em Israel propriamente dito. As promessas de Deus, da sua salvação e da sua proteção, de quem ele haveria de redimir, essas promessas estão todas estabelecidas na promessa que ele fez a Abraão. E quando nós lemos Gênesis, capítulo de número 12, versículo 3, lá no finalzinho, Deus fala para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias abençoadas no crente Abraão e as promessas que foram estabelecidas para Abraão foram baseadas na fé. Por isso ele é considerado o pai da fé. E é por isso, queridos irmãos, que também aqueles que têm fé podem ser salvos através da fé baseada no crente Abraão. Logicamente baseada em Cristo, mas aquela fé que o crente Abraão, ele esboçou diante de Deus. Por isso são os da fé.
que são alcançados pela graça. Não os que são israelitas, propriamente dito. Embora Deus tenha promessas estabelecidas para Israel. É por isso que quando nós lemos lá Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo e Silas estão no cárcere, louvando ao Senhor presos, e de repente há um terremoto, e as cadeias de todos soltam, mas eles ficam ali, e o carcereiro se levanta desesperado, e Paulo diz: fique calmo, estamos todos aqui. E aquele carcereiro então diz: que farei para ser salvo? E Paulo diz para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Há uma necessidade urgente de que nós alcancemos os da nossa casa. A nossa família precisa ser alcançada para Deus, para que haja harmonia no nosso lar, para que haja paz no nosso lar, para que haja entendimento, comunhão no nosso lar. E é por isso que Jesus diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A família que Jesus diz aqui, ele amplia esse sentido de família. A família de Jesus, ou a família de Deus, vai além da família sanguínea, vai além desses laços. É lógico que são famílias, mas a família que adora ao Senhor, que obedece a Deus, que anda com Deus, ainda que seja de uma outra casa, ou de um outro povo, de uma outra nação, essa família faz parte também agora, ela passa a fazer parte da sua família, da minha família, das nossas famílias, da nossa família, a família de Deus. Ele amplia, não é mais um sobrenome apenas, mas é o povo de Deus agora estabelecido, porque todos obedecem a Deus. Então, meus irmãos, orem pelo seu esposo que não é crente, pela sua esposa que não é crente. Ora pelo seu filho que não é crente, pelo seu neto que não é crente, pelo seu sobrinho, pelo seu primo que não é crente, pelo seu avô que não é crente. Orem por eles, mas também testemunhem na sua própria vida, para que através do seu testemunho e pela palavra de Deus pregada, observada e obedecida por você, eles sejam alcançados. E passemos todos a fazer parte dessa família da fé, a família de Deus, o povo de Deus. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa é a família de Jesus. Que a sua família seja abençoada, que a sua família seja alcançada, que a sua família seja restaurada para a glória de Deus, e que você seja abençoado hoje e sempre. Essa é a minha palavra para você, em nome de Jesus, e é para mim também. Que você possa ser edificado, fortalecido, abençoado e abençoada, renovado e renovada, para a glória de Deus. Até a próxima. Deus te abençoe.